Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto obedecemos à vontade de Deus, a luz de Cristo brilha em nossas vidas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A cada dia que nós passamos ao lado do Senhor, o propósito da nossa vida, ele é confirmado. Cada vez que nós evangelizamos uma pessoa ou cada vez que nós testemunhamos as boas coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, nós acabamos ajudando essas outras pessoas a se guiarem até Cristo. E o Espírito Santo conversa conosco de diversas formas, seja através dos sonhos, seja através das visões, sejam através dos nossos sentimentos, mas eu preciso querer obedecer a Deus para que o Espírito Santo tenha sentido na minha vida. Porque se eu quero que Deus faça apenas o que eu quero, cada vez que Ele não fizer, é como se Deus ele não gostasse de mim. Mas será que aquilo que eu quero é da vontade de Deus? Será que aquilo que eu estou buscando iria trazer algo para a minha vida ou não? A maior parte do tempo nós somos vaidade. Nós queremos provar alguma coisa para alguém ou mostrar o nosso valor, mesmo sem Cristo. E nós estamos aqui para glorificar o Senhor, para mostrar o poder que Ele tem sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que nós temos é graças a Deus. E tudo aquilo que nós somos também é graças a Deus. Se vivemos, é por Ele. Se morremos, é por Ele também. Mas que a nossa vida possa ser sempre um louvor, uma adoração, uma evangelização. Que as nossas palavras elas possam ser feitas de amor e as nossas atitudes também. Amar além dos nossos próprios interesses. Amando da mesma forma que o Senhor nos ensinou. Acolhendo da mesma forma que fomos acolhidos. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós não temos essa capacidade. Porque nós sempre levamos nossos interesses em questão quando nós vamos analisar qualquer tipo de coisa. E quantos gatilhos emocionais nós não temos? Sabe por quê? Porque faltou perdão, porque faltou oração, porque faltou direcionamento. Nós vivemos uma vida inteira na escuridão e queremos que tudo dê certo, como se Jesus ele sempre estivesse na nossa vida. Jesus ele nunca esteve. Ele nunca foi o primeiro lugar, ele nunca foi nada. E se hoje ele é porque nós mudamos a nossa forma de se relacionar com ele. Nós o buscamos a todo instante, a cada momento e em cada oportunidade. E por isso a nossa vida ela se modificou. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Quem está conversando conosco? Jesus. E o que Jesus ele está nos dizendo? Quando nós estamos repletos do Espírito Santo, nós ganhamos duas características, de sal e de luz. O sal, o que ele faz? Ele dá gosto às coisas. É fácil você perceber quando uma comida está sem sal ou quando uma comida está salgada. Também ele tem uma outra propriedade, que é de conservar os alimentos.
Antigamente não existia geladeira, não existia uma forma de poder os alimentos durarem mais tempo, principalmente os orgânicos. Então eles colocavam no sal, e o sal quebrava a umidade dos alimentos, extraía aquilo e as bactérias elas não conseguiriam proliferar nele. E assim os alimentos eles eram conservados. Por isso que a gente come bacalhau e ele está ali com aquele gosto salgado. Então nós precisamos tirar um pouco o sal para que possamos comer também. Então Jesus, ele deixou 2 ensinamentos para a gente, para que quando nós estivermos com o Espírito Santo, isso são coisas que vão acontecer na nossa vida. Vocês são o sal para a humanidade. Então, assim como a comida sem sal ela pode ser sentida, a nossa presença ela precisa ser notada e a nossa ausência também precisa. Eu preciso fazer a diferença no lugar que eu estou e as pessoas precisam sentir a minha falta quando eu não estou lá. Essa é a marca de Cristo. Nós não passamos de forma indiferente, nós fazemos a diferença. E por que nós fazemos a diferença? Porque nós temos a mente controlada pelo Espírito Santo, porque nós temos o poder de Deus dentro de nós, porque dentro das nossas palavras só existem palavras de vida eterna. Nós não somos pessoas que ficamos reclamando das outras pessoas, nem falando mal das outras pessoas, nem mentindo. Nós ouvimos as pessoas, nós nos colocamos no lugar delas, apresentamos a Deus o problema e o Senhor vem e faz um milagre sobre a vida dessas pessoas. O nosso propósito de vida se torna muito maior do que aquele que nós somos ou daquilo que nós sonhamos, porque nós nos tornamos filhos e filhas de Deus e servos e servas do Deus Altíssimo. Você se torna sal sempre que o Espírito Santo está em você. Mas aqui tem um ponto. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. Então o sal ele tem uma característica. Se ele perder aquela característica, ele não serve mais para nada. Assim também é a nossa vida ao lado do Senhor. Se eu não obedeço o Espírito Santo, eu não sirvo para nada. Se ao invés de obedecer a Deus, eu quero buscar os meus próprios interesses, ou fico com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, ou vivo uma vida totalmente afastada de Deus. Eu tenho a característica de ser sal, mas eu perdi o gosto. Deixa de ser sal e não serve mais para nada. E a maior parte dos relacionamentos humanos é exatamente assim. Quando nós queremos alguma coisa, nós movemos céus e terras, entre aspas, para conseguir aquelas coisas. Depois que nós conseguimos aquelas coisas, elas perdem o valor, elas perdem o significado. Agora, se nós conquistamos coisas e essas coisas, elas simplesmente não cabem mais dentro dos nossos sonhos, ou nós descobrimos uma coisa, que a satisfação ela vem de Deus. E é por isso que nós somos eternos insatisfeitos, porque Deus não está em nós, Deus não está conosco e continuamos buscando. E em cada busca a gente pega alguém, coloca na boca. Tem gosto? Não tem. O que faz? Joga fora, descarta. É por isso que você tem diversos relacionamentos ao longo da sua vida e nunca dá certo com ninguém. Porque da mesma forma, as outras pessoas colocam você na boca e também não vê que não tem gosto. Não serve para nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Não é esse sentimento que você tem? Que você foi usado, que você foi pisado ou que você foi humilhada, que usaram você, que pegaram aquilo que queriam e depois descartaram você? Você também fez isso. E aqui nós temos que olhar sempre, ao invés de olhar que existe um culpado, nós temos que olhar que tem dois. Porque se você também não tinha sabor, você também ia ser jogado, ia ser pisado, ia ser humilhado, e tá tudo bem. Nós não temos que olhar e lamentar a vida que nós vivemos longe de Deus, porque longe de Deus tudo que existe é escuridão, tudo que existe é exatamente isso. São pessoas buscando seus próprios interesses. É como se a gente vivesse revirando lixo, procurando alguma coisa que pudesse ser reciclado. Sem Deus nós somos lixos. Lixo, lixo, só lixo, só lixo. Mentiroso, ganancioso,
orgulhoso, pessoas tristes, insatisfeitas, ingratas, pessoas que não se podem confiar, fofoqueira, que não tem consideração pelas pessoas, que não tem amor por Deus, que tem comportamentos destrutivos, que tem compulsões. Então não dá pra gente olhar e falar que eu tenho sal, ou que eu sou sal, ou que a minha presença ela vai ser sentida. Pior é quando a nossa ausência causa alívio nas pessoas. E quando nós conhecemos algumas pessoas que partilham, elas dizem, olha, eu estou aliviada porque terminou. Porque aquilo ali não era relacionamento. A pessoa era ciumenta, a pessoa era isso e aquilo. E nós também fazíamos coisas erradas, porque não dá pra gente ficar pensando que, olha, o outro era escuridão, eu era escuridão, mas a culpa é dele. Se você não conseguiu ainda enxergar a sua culpa, talvez esteja te faltando sabedoria. Mas todos nós seremos jogados e pisados se nós não tivermos sabor. Vocês são a luz para o mundo. O mundo está em quê? Em escuridão. Porque se eles tivessem luz, não teria o menor sentido de Jesus estar dizendo essas coisas. E nós falamos muito sobre o pecado, muito sobre a escuridão. E Jesus está deixando claro, se eu estiver com vocês, vocês vão ser sal e vão ser luz. Só que aqui também, de novo, tem uma característica. Ninguém se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pensa que a gente está num lugar que está à noite. E tem um monte lá na frente e tem uma cidade em cima. E essa cidade ela está acesa. Quem estiver vindo vai enxergar aquela cidade. Então não tem como a gente esconder que o Espírito Santo está na gente. Não tem como o meu comportamento não mudar, não tem como eu ser o mesmo, não tem como eu continuar fazendo as mesmas coisas, nem tendo os mesmos defeitos, nem tendo os mesmos comportamentos. Isso é impossível. Isso é impossível. Ou a gente começa a levar a sério aquilo que Deus diz, ou senão a gente fica relativizando todas as coisas para caber um evangelho dentro da incapacidade de eu me entregar a Deus e me arrepender dos meus pecados. Então, tudo aquilo que nós somos longe de Deus, nós seremos o contrário na presença dele. Tudo aquilo que nos dominava não vai mais nos dominar. E a nossa vida, que antes era escuridão, ela se torna luz. E note que quem reconhece a luz são as pessoas que estão na escuridão. Elas vão olhar para a nossa vida e vão ver que tem alguma coisa diferente, que existe um testemunho diferente, que existe um comportamento diferente. E em cada oportunidade que nós tivermos, nós vamos testemunhar sobre o que Jesus fez na nossa vida. Por que antes você adorava falar da vida dos outros? Por que antes você adorava uma fofoca? Tudo tinha uma opinião. E hoje que você se tornou sal e se tornou luz, não use essas oportunidades, ao invés de ficar quieto pensando que os outros vão pensar, de falar de Jesus Cristo. De realmente Deus poder usar a tua vida para tocar a vida de outras pessoas, para que realmente a sua ausência ela possa ser sentida e não ser passada como mais um que senta num lugar e fica falando mal das pessoas ou fica ali reclamando. Por que você não começa a ajudar a resolver problemas ao invés de criar? Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Deus ele não levanta nenhuma pessoa para ela ficar escondida dentro de casa, não levanta nenhuma pessoa para ela ficar ali só dentro da própria família, nem nada, não tem o menor sentido. Isso é a maior loucura que você pode pensar na tua vida. Que Deus ele vai te usar só dentro da tua casa, que a tua oração ela vai ser orada só dentro para a tua família, para as pessoas que você conhece. É para a gente orar por aqueles que nos odeiam, é para a gente orar por aqueles que não têm força, é para a gente orar por aqueles que estão tomados pelo diabo. Nós temos que orar por todas as pessoas, principalmente para aquelas que não encontraram Jesus ainda. Porque o nosso papel é justamente esse, é encontrar quem está perdido, assim como nós fomos encontrados um dia. E o propósito da nossa vida é esse. Se você acha que o propósito da tua vida é encontrar um trabalho, é ficar rico, é ter alguém, cara, como é cansativo, é casar, é ter filho, não sei o quê, porque eu vou morrer sozinho. Cara, é só converseira.
Independente, você vai se sentir sozinho se você não tiver Jesus. É isso que você não entendeu. Todo o resto perde o valor porque não vai existir satisfação. É como se fosse uma comida que você come e não mata a fome. É como se fosse uma água que você bebe e não mata a sede. Só que você acha que pelo fato de você ter essa água, não, já tem água aqui. O que adiantou? O que adiantou? Então Deus, ele não vai nos levantar para a gente ficar escondido dentro dos lugares, com medo do que as pessoas vão pensar. Deus está dizendo fala e você fica ali. Ai, mas eu não sei falar. Ai, mas eu não sei. Só quando é para fazer coisa errada é perito ou é perita. Nossa, esse é bom para fazer coisa errada, faz assim com gosto. Nem pensa para fazer, de tão instintivo que tá. Pá, vai lá e faz. Mas para fazer o certo, pensa 1 milhão de vezes. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Então a luz, ela serve para quê? Para iluminar todos que estão na casa. O nosso papel aqui é de apaziguar. O nosso papel é de harmonizar. O nosso papel realmente é de se envolver, mas não para tomar um lado, mas para que a vontade de Deus seja declarada dentro daquele lugar. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender. E vai existir pessoas que ficam ali, incentivando, falando, não faz, não, que não tem nada a ver, que vão tentar defender o errado. Sempre se posicione da forma que Deus diz. O nosso papel aqui não é agradar as pessoas, principalmente as pessoas sem Deus. Porque não tem o menor sentido. Começa a pensar um pouco, usa a tua cabecinha. Nós vivemos uma batalha espiritual. E essa batalha é sobre o quê? É sobre a mente das pessoas. Tem mentes que vão estar controladas pelo Espírito Santo. Essas pessoas, elas se tornam sal e luz. Tem pessoas que estão controladas pelo diabo. Essas pessoas são escuridão. E é só isso. Não existe um estado neutro ao qual eu falo, eu não ligo para religião. Isso é do diabo, tá? Então fica claro. E aí o que acontece nesse meio termo da coisa inteira? Eu tô olhando a outra pessoa, que a mente dela tá dominada pelo diabo e tô ali preocupada com ela. Se nem ela tá preocupada com ela, porque se ela tivesse, ela estaria buscando a Deus e o arrependimento. Mas não. Ela prefere se sujeitar à humilhação. Ela prefere viver à base de remédio, à base de bebida, do que perdoar uma pessoa, do que olhar e aproveitar o resto da vida que tem ainda. Porque o tempo vai passando, as pessoas elas não vão mudando, as coisas elas não vão acontecer, o medo não impede que nada aconteça e vai cada vez piorar. Enquanto você continuar insistindo em não ser sal, em não ser luz, em não se arrepender, cada vez vai piorar. Você pode achar que é questão de encontrar alguém, que você pode achar que se acontecesse isso, se Jesus não estiver lá, não tem luz. Você esquece. Você esquece. Tá? Então, Deus ele vai nos converter, como diz a profecia de Joel, que nos últimos tempos o Espírito seria derramado. Os filhos e as filhas anunciariam as mensagens, que nós teríamos visões, que profetizaríamos, os velhos, os jovens, teriam sonhos, e aí? E aí? Será que isso tudo é uma mentira, é uma enganação? Será que Jesus realmente veio? Será que Jesus realmente faz a diferença? Então qual é o nosso chamado? Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Fazem por quê? Porque nós estamos repletos do Espírito Santo, porque Jesus está em nós. E louvem o Pai de vocês que está no céu. Então por que nós brilhamos? Para que Deus ele seja louvado. Por que nós nos convertemos? Para que Deus seja louvado. Eu não fico me convertendo para procurar alguém que é convertido, para mim poder casar, para mim não ficar sozinho. Pô, se a nossa existência está nessa vida, não tem nem para que falar de eternidade. Não tem por que falar de nada. Sabe, se o teu propósito de vida tá para conquistar qualquer coisa nessa vida, não tem nem sentido ter vida. Não tem, não é à toa que você sente tudo que você sente. Não tem propósito, é uma vida muito pequena. Deus ele tá falando assim, você quer a eternidade ou quer viver o momento? Eu quero o momento. Parece aquelas,
Antigamente põe um fone na orelha das pessoas e ficava lá assim, você quer trocar não sei o que por não sei o que? Sim! E vai trocando uma porcaria pela outra. Começa a olhar para a tua vida. Como eu sei que Jesus está comigo? Porque eu sou sal e sou luz. Porque eu sou chamado sempre quando tem problemas que ninguém consegue resolver. Quando a terapia ela falhou, quando o médico já não consegue, quando a coisa é aí que nós chegamos. Aí que os mensageiros de Deus vêm para colocar o Espírito Santo onde ele deveria ter colocado. Para colocar paz dentro do coração das pessoas, para colocar sabedoria dentro da mente. Para mostrar, para começar a vencer, para dar as ferramentas necessárias para que essa batalha espiritual ela possa. E Deus o tempo todo ele está falando com a gente para que nós evangelizamos as pessoas. E tem gente que faz de conta que não é com ela, não é comigo. Será que não é com você? Ontem eu falei que enquanto a gente não desperta, as outras pessoas sofrem. Será que isso é uma coisa que eu interpretei ou será que isso é bíblico? Será que eu vou ser responsabilizado pelas pessoas que Deus mandou eu falar e eu não falei? E que Deus tinha no plano de eu ajudar e eu não ajudei? Ou não? Não tem problema nenhum. Deus me fez para viver a minha vida. Então eu vou dar um pouco de luz a vocês, segundo a palavra de Deus. Se a gente vai lá em Ezequiel 3, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar este homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você também será responsável pela morte dele. Então quem está conversando conosco? O profeta Ezequiel. E quando que esse profeta ele foi levantado? Quando o povo estava no exílio na Babilônia. Então o povo já tinha saído de casa, já tinha perdido a terra prometida, eles estavam de novo vivendo na escravidão de novo, porque quem tirou da escravidão eles foi o Senhor. Mas quiseram largar da mão de Deus, volta para a escuridão. E ele estava lá no meio daquele povo que não estava muito querendo saber de Deus, estava meio chateadinho. Sabe, o povo chateado, fala, tiraram a nossa terra, tiraram o templo, tiraram as mulheres, tiraram tudo, tiraram o rei, estamos aqui sem nada. Deus não existe, ele está ali exortando aquele povo, ele está ali falando, e o povo não escuta, faz de conta que não é com ele. Essa mensagem eu não gosto. Essa eu não gosto, eu gosto de contar bolinha, eu não gosto desse evangelho aí que fala de Jesus, eu gosto de pegar a palavra de Deus e misturar com a psicologia, eu gosto de coisa assim, gosto daquele mix. Jesus não é o suficiente. E é o que a gente encontra. Eu acho que é mais fácil convencer um ateu que Deus existe do que um religioso, que a religião dele está errada. Porque a própria ignorância de não conhecer a palavra de Deus e o apego pelas coisas do mundo o impedem de ver que uma estátua é uma estátua. Impedem de ver que não está escrito na palavra, mas é tradição oral. Tradição oral é o diabo, meu amor. Não tem tradição oral, é o diabo. O que Deus quis deixar escrito, ele deixou escrito. Se todas as pessoas falassem línguas diferentes, e aí o que ia acontecer com a tradição oral? Ia pros cucuia? Ou não? Sabe, não para de ser com essas loucuras. Então Deus está falando, olha o que Deus falou para ele. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, então ele está falando assim, ô Ezequiel, ô Zequinha, vem aqui. Você está vendo o fulaninho ali? Aquele fulaninho, ele é mau, ele faz tudo errado, tudo errado. Você vai lá na vida do fulaninho, você vai chegar lá de mansinho, vai começar a falar da tua vida, a hora que ele começar a reclamar, você fala das coisas que eu fiz, você dá teu testemunho, você cita a palavra, beleza, para ver se ele se arrepende. Só que aí tem um ponto, Deus ele tá pedindo isso. Eu tenho uma escolha, ou eu vou lá e faço, ou eu vou lá e não faço, que é o que acontece com a gente o tempo inteiro. Deus ele tá incomodando e eu fico ali escolhendo. Esse eu não vou. Essa irmãzinha aqui é muito feia, eu não vou falar com ela, não vou. Eu gosto de irmã bonita. Esse é homem eu não converso. Ixi, esse daí tá meio desviado no todes. Isso eu não converso. Nós não estamos aqui para escolher pessoas, nós estamos aqui para falar em nome do Senhor. Não é para pôr o meu interesse. Mas vamos imaginar que eu sou
um servo do Senhor, né? Um service que serve desse jeito, que eu vou lá e fico escolhendo qual é do meu interesse. E não entrego o anúncio e não falo. O que acontece? Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar este homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, então Deus está falando, ó, tô falando para você conversar com aquela pessoa. Você não quer conversar? Você não vai avisar? Beleza, não tem problema nenhum, campeão. Ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele. Então, cada pessoa que nós ignoramos, ou que nós não evangelizamos, ou que nós temos medo, ou que nós temos receio, ou que nós deixamos passar, beleza, não tem problema. Se acontecer o que Deus disse que ia acontecer com a vida, você é o responsável. Ah, mas eu não fiz nada. Você fez, você desobedeceu a Deus. É a mesma coisa que Moisés fez quando Deus disse, toque a rocha. E ele foi lá e bateu. E ele não entrou na terra prometida. Deus está dizendo, evangeliza, conversa, fala com a pessoa. Né, que tem vergonha. Beleza, a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Então beleza, Deus falou, vai lá e fala. Vou lá e falo. Mas ele não quis saber do que eu falei. Beleza, ficou na mão dele, mas foi dado a ele uma oportunidade de se arrepender. Foi dado a ele um testemunho. Esse é o nosso papel. As pessoas não se convertem porque eu fui lá, ou porque eu sou um bom pregador, ou eu sou estudado, ou eu sou... Não tem nada a ver. Nós vamos lá entregar uma mensagem que ela é espiritual, amando de Deus. Então eu fui lá e fiz. A pessoa aceitou? Show de bola. A pessoa não aceitou? Show de bola também. Eu fiz a minha parte e isso não vai estar na minha conta. Não vai estar na minha conta. Então eu estou olhando uma pessoa que é má, sabiamente ela tem problemas, eu vou lá, entrego a palavra de Deus para essa pessoa e ela faz uma escolha. Mas se eu não for, eu sou o responsável. Se eu for, eu não sou. Beleza? E se a pessoa é uma pessoa boa? Ah, aquela irmã boa, irmão da igreja. Só que o irmão começou a virar o Batman de novo. Começou a fazer coisa que não deve, começou a pensar da forma errada e fazer. Nós temos a obrigação de exortar. Exortar é fazer o quê? É pegar a palavra de Deus e dizer, irmão, nós cremos nas mesmas coisas. Dá uma olhada que a palavra fala que isso está errado. Que é isso que eu faço, que às vezes vocês acham que eu fico pegando no pé de certas doutrinas. Não, eu estou exortando. Deus está falando, Gabriel, fala, mesmo que as pessoas não gostem, fala porque está dando a oportunidade delas ouvirem. Se elas não aceitarem, você está tranquilo. Mas se você deixar de falar só para agradar as pessoas, só para ter like, só para ter curtida, só para as pessoas não desescreverem, para continuar, eu não vou amoldar o evangelho para caber nas pessoas, não. Nós vamos entregar a palavra do jeito que ela é. Ela vem desse jeito. Exatamente assim. Então, se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, então veja que tem alguma coisa acontecendo com uma pessoa que teoricamente ela é boa. Não, uma pessoa boa, sou uma pessoa boa. Não, eu fiquei na igreja há muito tempo, mas agora que eu tô meio assim. Não existe isso para Deus. Não existe. Deus ele vai olhar pelo que você está fazendo agora. E qual é o meu papel? E eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. De novo, eu tenho uma pessoa mal, eu tenho que falar. Eu tenho uma pessoa boa, eu tenho que falar. Eu não tenho que olhar e falar, mas esse irmão, ele conhece a palavra, eu não vou ficar me envolvendo, não vou falar nada. Não, são pessoas que conhecem. Ele está falando, ó, ele está numa situação perigosa, ele está indo para um caminho. E talvez o perigo aqui seja a morte espiritual. Morte espiritual. Está indo buscar loucura, está indo fazer loucura, está fazendo loucura. Eu tenho que exortar, e Deus está falando, ó, se eu estou incomodando para você falar, vai lá e avisa. Por quê? Ele morrerá por causa dos pecados deles, e eu não lembrarei do bem que ele fez. Olha que Deus ele falou, meu, você começou certo, terminou errado, já era. Eu vou pegar o último ponto que você tiver. Se você viveu a vida inteira errado e no final se arrependeu, tamo junto. Mas se você viveu certo até certo ponto e depois me abandonou, pouco importou o que você fez no passado. A comida que você comeu ontem não alimenta hoje.
Por isso que nós temos que orar todos os dias, por isso que nós buscamos o Senhor todos os dias, por isso que nós evangelizamos todos os dias. E olha o que mais que Deus fala: e você será responsável pela morte dele, seja por uma pessoa boa, seja por uma pessoa ruim. Se você não for anunciar o que Deus coloca dentro do teu coração. Ele não está falando, olha a vida das pessoas e vá lá se intrometer. Não, ele está falando, aquele que eu mandar você anunciar, aquele que eu tocar o teu coração. Hoje você é sal e você é luz. Você tem que usar a tua vida para que as pessoas me glorifiquem. Dá para entender aqui o ponto? Não é para ganhar dinheiro, não é para ter seguidor, não é para ter like, não é para ter curtida, não é para parecer boa pessoa, nem nada. Estamos falando aqui de algo que é muito maior. Eu duvido que você já tinha visto essa passagem em algum lugar sendo pregada, porque não dá dinheiro, né? Tem que pregar tem que pôr medo nas pessoas para pagar dízimo, pagar as coisas, né? Tem que passar um aspecto onde você não tem obrigação nenhuma. O teu chamado é o quê? O que é o teu chamado? Você foi chamado para quê? Eu já te dei um propósito aqui. Que é o propósito de todo mundo. Amar. Amar o quê? É dividir Deus, porque Deus é o amor, não tem jeito da gente amar sem Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos obedecer à vontade de Deus, que nós sejamos sal e sejamos luz, e que nós possamos brilhar para que o Senhor ele possa ser sempre glorificado através das nossas vidas. Escute os louvores, leia a palavra de Deus. Aquilo que para você faz bem, vai fazer bem para as outras pessoas também. Sabe, tudo aquilo que nós fazemos todos os dias não tem interesse financeiro nenhum. Encontra outra pessoa, ou encontra outras pessoas que façam isso, sem buscar os seus próprios interesses, mas colocando Deus, tentando encontrar as ovelhas perdidas, tentando encontrar aqueles que não tiveram, tentando conversar com as pessoas que sabem o bem, mas estão fazendo o mal, tentando colocar realmente o evangelho acima de qualquer coisa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.